para combater o desemprego, o problema social, o desaquecimento da economia e para animar o discurso eleitoral, não há proposta mais eficiente que a de construir moradias num país em que faltam 8 milhões delas. Mas, para empregar, é preciso que construtoras tenham dinheiro para construir. Se tiverem, é preciso que encontrem terrenos. Para os terrenos, projetos. E para os projetos, é preciso haver compradores. Se houver casas para comprar por um preço possível de pagar, ainda é necessário ter garantias contra a inadimplência. O pacote do governo federal procura oferecer solução para cada etapa dessa cadeia. Dinheiro, seguro, subsídios, regularização de áreas, redução de impostos. Se der certo, 1 milhão de casas novinhas em folha surgirão para a população mais pobre. Para governadores que ajudarem o plano, um número que turbina a campanha do ano que vem. Para o governo federal nem se fala. Mostrar casas prontas acelera o crescimento de qualquer candidatura para suceder Lula. Pode dar errado, pode não sair do papel. Tijolo por tijolo, o pacote habitacional parece ter um desenho lógico. Por que então o presidente Lula foi na contramão, atrapalhando o prazo? Abre aspas. Ninguém me cobre que nós vamos fazer 1 milhão de casas em 2 anos. Vamos falar dos prós, dos contras desse novo pacote habitacional com o urbanista João Whittaker, da Universidade de São Paulo, e com o presidente da consultora Tenda, Carlos Trostli. Sejam bem-vindos. O senhor está numa consultora especializada nesse tipo de obra. Você estuda um problema em uma cidade como São Paulo, uma megalópolis cheia de problemas habitacionais, né? Eu gostaria que vocês me dissessem, em primeiro lugar, quais são os pontos fortes, quer dizer, o que diferencia esse pacote de inúmeras outras tentativas de se enfrentar o problema habitacional no Brasil. João. Olha, o pacote tem um aspecto muito positivo que, pela primeira vez, se faz um plano de grande vulto para promover o ataque ao déficit habitacional, focado para a população de 0 a 3 salários mínimos, de renda de 0 a 3 salários mínimos. Tradicionalmente no Brasil, historicamente, nunca as políticas habitacionais conseguiram beneficiar essa população. Porque o pacote praticamente vai pagar. Ele vai pagar com dinheiro do orçamento da União, ou seja, subsidiando do Tesouro, o que é fundamental para se atingir a população de baixa renda, o que nunca tinha acontecido antes no Brasil. Então, esse é o aspecto, vamos dizer, mais positivo e mais, vamos dizer, que cria um desafio enorme, mas que a gente tem uma grande expectativa no sentido de que ele se foca definitivamente, prioritariamente para a população que representa 90% do déficit habitacional brasileiro, que é a população realmente pobre. Esse, sem dúvida nenhuma, é o grande aspecto positivo que nós temos nesse plano. E para quem tem de executar o plano, para quem tem de construir, qual é o principal ponto? Eu acho que não existe só um principal ponto. Eu acho que a questão do déficit absolutamente é um ponto claro, mas existem outros fatores que eu acho que também são muito específicos desse momento que o Brasil está passando. Nós temos que pensar que existe a questão da crise econômica, ela está afetando o Brasil e não tem como escapar. O pacote do governo permite também fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma é a questão do déficit habitacional, mas também tem o fator de ser um instrumento verdadeiramente útil e prático para estar tirando a economia de um possível marasmo que poderia entrar. O terceiro ponto existe hoje os recursos para isso. Então, como se falou, o fundo tem hoje os recursos em valores suficientes para dar conta de um programa de garantia. Fundo de garantia. E eu acho que o quarto, e aqui vem a resposta à sua pergunta, a indústria está preparada para responder a esse desafio, sim. Eu acho que pode ajustar isso em várias coisas. Tanto na parte construtiva, de trazer produtos industrializados com muita qualidade, coisa que talvez no passado fosse mais difícil, mas hoje o volume que é necessário para se buscar essa meta está lá e tem condições. Aliás, hoje a ministra Dilma disse hoje que a responsabilidade é unicamente das empresas a serem contratadas pela empreitada. O governo está disponibilizando dinheiro, está dando facilidades, mas se as empresas não se interessarem e não cumprirem a sua parte, não haverá plano. Assim, nós não podemos forçar as empresas. Elas vão aderir? Elas vão aderir, eu tenho certeza, porque esse pacote foi muito bem construído e costurado junto com a indústria também, olhando para aspectos práticos, aspectos de
tanto de construção, o que precisa de custos, em termos de legislação, em termos de até qual é o modelo de financiamento que poderia funcionar. Tudo isso acho que foi costurado até o seu limite. Mas quais são os gargalos? Deve haver. O presidente diz que 1 milhão de casas não vai conseguir. Existem gargalos. Um dos gargalos, a questão operacional de se vender, de se processar isso junto à Caixa, e também a questão urbanística, que eu acho que é um fator que, sim, essas moradias, elas têm que ter um conjunto, não só de colocar as casas, mas ter o desenvolvimento dessa parte da comunidade. Eu acho que esse gargalo é o gargalo da questão fundiária, que é a questão central da problemática habitacional no Brasil. Não existe terra barata, inclusive o preço da terra no Brasil é mais caro até em média do que o preço da terra nos Estados Unidos, da terra urbanizada. Então não existe terra barata no Brasil que não tenha sido já comprada e, portanto, se for ela comprada para esse plano, a gente vai ter um desvio do dinheiro aí que vai acabar passando para o proprietário que vende esses terrenos. Então o que acontece é que aí também não se pode cobrar o pacote federal, porque essa não é uma responsabilidade do governo federal, mas deveria ter sido a responsabilidade dos municípios, desde que se criou em 2001 o Estatuto da Cidade, que previa instrumentos para que os municípios se preparassem para fazer estoques em áreas urbanizadas, estoques de terra, através das ZEIs, das Zonas Especiais de Interesse Social, IPTU Progressivo, etc. e tal. E não fizeram. Praticamente não se avançou nos últimos 8 anos em nenhum município. Porque essa é uma disputa essencialmente política que age em torno dos interesses da propriedade da terra e que foi repassada, porque era a única maneira de ser feita, para o município. Nos municípios não se chegou, nem em São Paulo, a acordos que permitissem. Por exemplo, em São Paulo nós até hoje não temos o IPTU progressivo, que é um instrumento que deveria combater os terrenos vazios em áreas centrais. Sempre bom lembrar que no Brasil... Coisa que tem em Brasília, por exemplo. Por exemplo, é sempre bom lembrar que nós temos no Brasil 6 milhões de moradias de imóveis vazios. Então, quer dizer, a questão do plano é que ele veio um pouco apressadamente pelo fato de que ele é visto como um plano de reaquecimento da economia. Através da construção civil. Isso é claro que pode ser positivo, de reaquecer a economia pela construção civil, mas ao fazer isso se atropelou um pouco uma estruturação dele com o nível estadual e municipal para encontrar condições de resolver o gargalo e o nó fundiário. E isso trará consequências urbanísticas que podem ser bastante graves. E aí como é que se resolve? Porque se o senhor resolve, sim, eu vou fazer esse investimento, vou construir milhares de casas, vai construir onde? No município de São Paulo, onde não há terrenos. Onde que se vão